Gente, tudo bem? Hoje eu vou contar a história dos três moços, Sadraque, Mesaque e Abednego, que entraram na fornalha ardente de fogo, só que eles não se queimaram. E eu vou contar essa história, né? Eu vou deixar vocês curiosos. Vamos lá. E esta história se conta em Daniel, capítulo 3. A estátua de ouro. O rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2,70 metros de largura e ordenou que a pusessem na planície de Durá, na província da Babilônia. Então ela era bem grande. Depois ordenou que todos os governadores regionais, os prefeitos, os governadores das províncias, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todas as outras autoridades vissem a cerimônia de inauguração da estátua. Então ele chamou todas as autoridades para ver essa estátua gigante que ele tinha feito, né? Todos eles vieram e ficaram de pé em frente da estátua para a cerimônia de inauguração. Aí, o encarregado de anunciar o começo da cerimônia disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e dos outros instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Então ele estava ordenando para todos se ajoelharem diante da estátua que esse rei mandou fazer, né? Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha acesa. Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a essa estátua de ouro. Foi nessa hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Eles disseram ao rei Nabucodonosor: que o rei viva para sempre. O Senhor deu a ordem seguinte: quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, todos se ajoelharão e adorarão a estátua de ouro. Quem desobedecer a esta ordem será jogado numa fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Esses judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não respeitam o Senhor, não prestam culto ao Deus do Senhor, nem adoram a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava. Ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto ao meu Deus, nem adoram a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, será que agora vocês estão dispostos a se ajoelhar e a adorar a estátua, logo que os instrumentos musicais começarem a tocar? Senão, vocês serão jogados na mesma hora numa fornalha acesa. E quem é o Deus que os poderá salvar? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Então eles já estavam se negando a ajoelharem diante da estátua, porque eles sabiam que o Deus deles ia salvar eles. Eles estavam com muita fé, eles creram que Deus podia salvar eles.
Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso com os 3 jovens e, vermelho de raiva, mandou que se esquentasse a fornalha 7 vezes mais do que de costume. Depois mandou que seus soldados mais fortes arrastassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os jogassem na fornalha. Os 3 jovens, completamente vestidos com seus mantos, capas, chapéus e todas as outras roupas, foram amarrados e jogados na fornalha. A ordem do rei tinha sido cumprida e a fornalha estava mais quente do que nunca. Por isso, as labaredas mataram os soldados que jogaram os 3 jovens lá dentro. E amarrados, Sadraque, Mesaque e Abednego caíram na fornalha. Então o rei, indignado de si, mandou que a fornalha estivesse 7 vezes mais quente do que o costume, porque ele estava indignado que eles não obedeceram porque eles falaram que mesmo que qualquer coisa acontecesse, eles não adorariam outro Deus a não ser o Deus deles. Então, agora continuando. De repente, Nabucodonosor se levantou e perguntou, muito espantado, aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens que amarraram e jogamos na fornalha? Sim, senhor, responderam eles. Como é então que estou vendo 4 homens andando soltos na fornalha? Perguntou o rei. Eles estão passeando lá dentro, sem sofrerem nada. E o quarto homem parece um anjo. Aí o rei chegou perto da porta da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam daí e venham cá. Os 3 saíram da fornalha e todas as autoridades que estavam ali chegaram perto deles e viram que o fogo não havia feito nenhum mal a eles. As labaredas não tinham chamuscado nem um cabelo da sua cabeça. As suas roupas não estavam queimadas e eles não estavam com cheiro de fumaça. O rei gritou: Que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja louvado. Ele enviou o seu anjo e salvou os seus servos que confiam nele. Eles não cumpriram a minha ordem. Pelo contrário, escolheram morrer em vez de se ajoelhar e adorar um Deus que não era o deles. Por isso, ordeno que qualquer pessoa, seja qual for sua raça, nação ou língua, que insultar o nome do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja cortado em pedaços e que a sua casa seja completamente arrasada, pois não há outro Deus que possa salvar como este. Então o rei Nabucodonosor colocou os 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Então aí vemos que eles se posicionaram no mundo espiritual. Eles não deixaram que uma simples ordem de um rei fizesse que eles adorassem a outro Deus a não ser o Deus dele. Pois então, eles manteram fé. Aí eles mostraram que o Deus deles iam salvar eles. E salvou, pois a fé deles foi tão forte que eles não se queimaram num fogo que estava 7 vezes mais quente do que o costume. E a fé deles foi tão surpreendente que o rei que fez uma estátua de ouro para colocar na província da Babilônia e que fez que todos adorassem a essa estátua, a esse Deus, a esse outro Deus com D minúsculo, tinha visto que o único Deus era o Deus deles,
que não havia outro Deus, e ele o adorou. E ainda colocou esses 3 jovens em cargos ainda mais importantes na província da Babilônia. Então, já que você é cristão, não escolha abandonar a presença de Deus para fazer, não abandone a presença de Deus. Não seja uma pessoa, não pare de ser essa pessoa dupla, que você é uma pessoa cristã na igreja e um menino completamente fora dos princípios de Deus. Se posicione, mostre que você é um cristão. Pode até doer agora, mas no futuro tudo isso vai valer a pena. Não deixe de espalhar o evangelho, não deixe de mostrar o quão bom Deus é para outras pessoas que nem o conheceram. E você já imaginou a volta de Jesus? Você subindo aos céus e vendo seus amigos que eram do mundo falarem bem assim para você. Poxa, eu estive esse tempo todo com você e você nunca me falou de Jesus. Como você se comportaria vendo seus amigos lá embaixo? Então, espalhe o reino dos céus enquanto ainda há tempo. Em Mateus, fala bem assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E ele ensina que a gente tem que espalhar o evangelho, não guardar a verdade que existe dentro de nós, para não deixarmos que a nossa falta de coragem impeça que nós espalhemos o evangelho mundo afora. Por isso que através deste vídeo eu estou espalhando a mensagem de Deus. Pois muitas vezes pode até parecer chato. Ai, a Carol é chata. Ela não para de falar de Jesus pra mim. Eu posso até ser chata, mas eu quero te ver no céu, amigo. Eu não quero te ver aqui, embaixo, nesse mundo cruel. Então, peço que, se por acaso você espalhe com algum amigo seu que está precisando ouvir isso verdadeiramente. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Me perdoe às vezes que eu gaguejei aí, tudo certo? Eu peço que vocês compartilhem por algum amigo, deixem seu like, se inscrevam para vocês poderem ver mais vídeos como este. E não deixem, por favor, de espalhar o evangelho. Muitas vezes eu tive muita falta de coragem de espalhar o evangelho, mas daí eu pensei, para que eu guardar dentro do meu coração essa pessoa tão maravilhosa que é Jesus, para outras pessoas que nem o conhecem? Para quê? Isso não vai me levar a nada. A falta de coragem, a vergonha não nos faz chegar aonde nós queremos ir. Os nossos objetivos vão por água abaixo se a vergonha tomar conta de nós. Então, não deixe a vergonha te impedir de espalhar o evangelho.
Então é isso. Beijo!